Este vídeo é a continuação da terceira parte do capítulo 3 do livro Os Tempos do Fim, de Olivos Sesca, editora Miriam. O título do capítulo é O Mundo em Poder do Anticristo. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que os assista antes de ver esse vídeo para você poder compreender o assunto, ok? Que é bem complexo. Então vamos lá, o título começa Pescar na Sacristia. A tarefa específica da alta venda era a destruição da Igreja Católica pela infiltração. Para consegui-lo, a revolução não deveria ser feita contra ela, e sim nela. Nas instruções permanentes dirigidas aos 40, se lê, abre aspas, o trabalho que vamos empreender não é obra de um dia, nem de um mês, nem de um ano, nem mesmo de um século, mas em nossas fileiras o soldado morre e a luta continua. Não são os papas que pretendemos conquistar, tornando-os pregoeiros das nossas ideias. Seria um sonho ridículo. O fato de alguns cardeais terem entrado em contato, em parte, com os nossos segredos, não é motivo para desejarmos sua eleição à cátedra de Pedro, pois esta eleição seria nossa perda. O que devemos pedir, o que devemos desejar e esperar, como os judeus esperam o Messias, é um Papa de acordo com as nossas necessidades. Assim poderemos marchar com mais segurança no assalto da Igreja do que com os panfletos dos irmãos da França e com o ouro da Inglaterra. Querem saber a razão? É que com isto, para ferir a rocha sobre a qual Deus colocou a Igreja, não precisaremos mais do vinagre mistificador nem da pólvora, nem mesmo dos nossos braços. Teremos o dedinho do sucessor de Pedro metido no complô, e esse dedinho vale mais para a nossa cruzada do que tudo mais. Para assegurar-nos um Papa nas devidas proporções, comecemos por preparar uma geração digna do reino que sonhamos. Deixai de lado a velhice, procurai os jovens e as crianças, e as conquistareis sem grande esforço. A vossa reputação fará chegar nossas doutrinas ao meio do clero jovem e ao interior dos conventos. Dentro de alguns anos, esse clero terá, por força das circunstâncias, acumulado todas as funções. Governará, administrará, julgará e formará o conselho soberano. Será convocado para eleger o pontífice que deve reinar, e esse, como a maioria de seus contemporâneos, estará necessariamente imbuído pelos princípios humanitários que começaremos a pôr em circulação. Deixai que atrás de vossas bandeiras marche o clero, convencido de estar seguindo a bandeira das chaves apostólicas. Lançai vossas redes, como Simão Barjonas, lançai-as não no fundo do mar, mas no fundo das sacristias, dos seminários, dos conventos. E se não demorardes, vos prometemos uma pesca mais milagrosa que a deles. E vós os reunireis depois como amigos em torno da cátedra apostólica. Tereis pescado uma revolução com a tiara e pluvial, marchando com a cruz e a bandeira, uma revolução que precisará apenas de uma fagulha para incendiar os 4 cantos do mundo, fecha aspas. A ideia de conseguir um Papa que apoie suas ideias reaparece nesta carta de Núbius a Volpe, de 3 de abril de 1824, abre aspas. Foi posta sobre nossos ombros uma pesada carga. Devemos tornar imoral a educação da Igreja. Através de pequenos meios mal definidos, mas bem graduados, precisamos chegar ao triunfo da ideia revolucionária graças a um Papa. Marchamos ainda tateando neste projeto, que sempre me pareceu sobre-humano, fecha aspas. Esta possibilidade, então bastante remota, tornava-se mais promissora 45 anos depois, quando
Na mesma data em que Pio IX abria em Roma o Concílio Vaticano I, em 8 de dezembro de 1869, para condenar os erros do racionalismo e do materialismo e definir as prerrogativas do magistério papal, em Nápoles se abria um anticoncílio maçônico de livres pensadores, do qual participaram, entre outros, Victor Hugo, Garibaldi e Richard. Destinava-se a contrapor aos ensinamentos da Igreja as liberdades de consciência, de escolha da própria religião, de ensino e fazer triunfar a ideia revolucionária compendiada nessas palavras: destruir o divino para fazer triunfar o humano. Como, porém, conseguir a realização desse plano? Pela corrupção. Vejam esta carta de Víndice a Núbios, de 9 de agosto de 1838, abre aspas. Os assassinatos que os nossos cometem, ora na França, ora na Suíça e sempre na Itália, não causam vergonha e remorso. É o apólogo de Caim e de Abel, explicando a origem do mundo. Mas nós progredimos tanto que esses meios já não nos satisfazem. Para que serve matar um homem? Apenas para amedrontar os tímidos e afastar de nós os valentes. Os carbonários, nossos predecessores, não compreenderam seu poder. Não é no sangue de um homem isolado ou de um traidor que deve ser exercido, mas sobre as massas. Não individualizaremos o crime. Para engrandecê-lo até as proporções do patriotismo e do ódio contra a Igreja, devemos generalizá-lo. Que resultados trazem para o mundo alguns cadáveres desconhecidos, semeados nas ruas pela vingança das associações secretas? Que importa ao povo que o sangue de um operário, de um artista, de um fidalgo e até de um príncipe seja derramado em virtude de uma sentença de Mazzini ou de algum de seus sicários? O mundo não tem tempo de prestar ouvidos aos gritos das vítimas. Passa e esquece. Somos nós, meu núbios, os únicos que podem suspender-lhe a marcha. Fecha aspas. Qual seria o novo caminho a adotar? Víndice continua, abre aspas. O catolicismo, bem como a monarquia, não tem um punhal afiado. Estas duas bases da ordem social, porém, podem desmoronar pela corrupção. Portanto, não cessemos de corromper. Tertuliano dizia com razão que o sangue dos mártires gerava cristãos. Ficou decidido em nossos conselhos que não queremos mais cristãos. Logo, não façamos mártires, mas popularizemos o vício entre as multidões que deverão absorvê-lo pelos 5 sentidos até saturar-se. Esta terra está sempre disposta a receber ensinamentos lúbricos. Formai corações viciosos e não tereis mais católicos. Afastai o padre do trabalho, do altar e da virtude. Procurai habilmente fazê-lo ocupar seu tempo e seus pensamentos noutras coisas. Tornai-o ocioso, guloso, patriota, e ele será ambicioso, intrigante e perverso. Alcançareis assim um resultado 1000 vezes melhor do que despontando os nossos estiletes contra os ossos de alguns pobres diabos. Eu não quero e você também não deseja, não é verdade, amigo Núbios? Dedicar minha vida aos conspiradores para continuar trilhando o caminho antigo. Empreendamos, pois, a corrupção em larga escala, a corrupção do povo pelo clero, a corrupção do clero por nós, a corrupção que nos levará um dia a enterrar a Igreja. Junto com a Igreja, procuremos corromper a mulher, o punhal mais apropriado para ferir o coração da Igreja é a corrupção. Fecha aspas. Enquanto preparavam os padres do futuro, não esqueciam os do presente, em especial as figuras de maior projeção. Núbios, em carta ao judeu Clausi, mostrava até que ponto ia sua dedicação à causa.
Abre aspas. Às vezes chego a passar 1 hora da manhã com o velho cardeal Della Somaglia, secretário de Estado. Saio a cavalgar, ora com o duque de Laval, ora com o príncipe Cariati. Depois da missa, vou beijar a mão da princesa Cória ou me encontrar com Bernetti. Dali me encaminho ao cardeal Palota. Em seguida visito em suas celas o procurador-geral da Inquisição, o dominicano Jaulot, o teatino Ventura e o franciscano Orioli. De tarde começo na casa de outros esta vida de ociosidade. No dia seguinte, a mesma corrente interminável, fecha aspas. Abre aspas de novo. Estas cartas, escreve Leão de Ponces, são indubitavelmente documentos extraordinários. Como eram trocadas entre confrades, os 40 membros não se constrangiam em manifestar claramente seus verdadeiros pensamentos, dando provas de um cinismo frio e tranquilo e de uma perversidade impressionante. Fecha aspas. E qual foi o êxito deste formidável e verdadeiro diabólico ataque à igreja? Alguma coisa eles sem dúvida conseguiram, não porém sobre a igreja instituição, mas sobre certo número de católicos. Se esses caíram na armadilha, felizmente a igreja não. Assistida pelo Espírito Santo, uma vez mais viu cumprir-se a promessa de Jesus: as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Já em 1844, Beppo, decepcionado, escrevia a Núbios, queixando-se de que, apesar das conquistas feitas entre religiosos de todas as ordens, padres de quase todas as condições e ainda certos monsenhores intrigantes e ambiciosos, não conseguiram apanhar nenhum jesuíta e nenhum cardeal, e muito menos, evidentemente, o Papa que ambicionavam. Com a morte do Papa Gregório XVI, em 1846, reacendeu-se na seita uma vaga esperança. Pio IX, que lhe sucedeu, parecia alimentar certas tendências liberais. Por isso, desde o começo, se esforçaram por paparicá-lo, cercando-o de inusitadas manifestações de respeito, de aplauso e elogios, na esperança de arrancar-lhe uma palavra de apoio às suas ideias liberais. Mas logo entenderam que tinham perdido seu tempo e seu latim. Com os sílabos, Pio IX desferia um golpe mortal no catolicismo revolucionário ao anatemizar a tese, abre aspas, o romano pontífice pode e deve reconciliar-se e transigir com o progresso, o liberalismo e a civilização moderna, fecha aspas. Isto levou a Altavenda a renunciar ao seu método de conquistar a igreja pela astúcia dos 40, voltando a confiar no terrorismo de Mazzini e seus carbonários, enquanto Núbios, destituído de seu cargo, morria envenenado 4 anos mais tarde por saber coisas demais. Também na França e na Inglaterra, o alvo primeiro da investida maçônica é a Igreja Católica, uma fortaleza difícil de invadir, mas que urge dominar sem perda de tempo e sem medir esforços. Se não for possível escalar seus muros, há de invadi-la subterraneamente para depois implodi-la na sua autoridade, desagregá-la dos seus dogmas, na sua moral e no seu culto. Aqui a investida se dá sob a capa da inadiável necessidade de criar uma nova igreja, mais afinada com a modernidade. As principais acusações assacadas contra a igreja tradicional são o absolutismo dos papas e a sua intransigência em relação às demais crenças. Para sanar essas duas deficiências, entre aspas, sugerem uma igreja governada por um regime sinárquico, isto é, compartilhado por vários mandantes, sob a supervisão de uma autoridade maior. E que essa igreja se apresente aberta a todas as crenças, uma igreja ecumênica, de maneira a tornar possível a unidade mundial a que todos aspiram. Também acusam a igreja de imobilismo, de viver em descompasso com a evolução da sociedade,
descompasso e imobilismo que, segundo eles, seriam os responsáveis pelo divórcio da igreja com a civilização e pela má reputação de que desfruta com as nações adultas, entre aspas. O grupo dos fautores da nova igreja alimenta a esperança de ver em poucos anos cair o Vaticano Real e poder eleger um Papa que seja o pontífice da divina sinarquia, no comando de um catolicismo disposto a consagrar o espírito da sociedade moderna ao invés de exorcizá-lo. Seus teólogos chegam a falar numa ação recriadora de Deus, não cristianizando a civilização moderna, e sim consagrando-a como filha de um Cristo Espírito surgido da humanidade. Na realidade, nenhum deles quer nada com o Deus da revelação, pois são todos adeptos do progressismo, um erro que consiste em identificar a igreja com o mundo. Segundo eles, tudo que o homem precisa é receber uma nova dimensão, a dimensão do mundo. Abre aspas. Com isto, explica Júlio Mainville, suprime-se a necessidade de um Deus Salvador. Cristo não veio salvar o mundo. A igreja não é necessária para salvar o homem. A salvação vem dele, vem da imanência do próprio homem, que é Deus no mais profundo de seu ser. Não existe, portanto, uma igreja, nem um Cristo, nem um Deus transcendente ao homem. Desta maneira, mediante a nova religião do progressismo, o culto católico deve ser substituído pelo culto maçônico da fraternidade universal. Neste clima, nenhum dogma consegue sobreviver, nem o de Cristo, nem o de Deus. Tudo é subvertido em nome da ciência e dos princípios maçônicos. Infelizmente, como se veria bem logo, a teologia do progressismo, elaborada por teólogos de prestígio, começaria a invadir os seminários, as universidades, as casas de formação e hoje configura a mentalidade das novas gerações eclesiásticas. Fecha aspas. Do grupo de promotores da Igreja Sinárquica fazem parte elementos da alta maçonaria francesa, dentre os quais 2 padres renegados, Eliphas Lévy, ex-abade Constant, e Paulo Roca, ex-abade Melinge. Este último, por causa de sua intemperança em divulgar a igreja sinárquica, é suspenso de suas funções sacras. Isto, entretanto, não o impede de continuar anunciando a próxima chegada da divina sinarquia, entre aspas, sob a autoridade de um papa convertido ao cristianismo científico. Roca é um apóstata da pior espécie. Não se contenta em frequentar como simples acólito as reuniões das altas sociedades secretas martinista, ocultista e cabalista, senão que usa sua cultura religiosa para levar a toda parte a chama de seu ódio e espalhar as novas doutrinas. Sua filosofia em torno das concepções fundamentais de Deus, mundo, homem, é a mesma das seitas e da ancestral de todas, a Cabala, um panteísmo emanatista, segundo o qual tudo o que existe procede de Deus por emanação. Cristo, que é a cabeça e alma de todo o cosmo, se converte no Cristo universo, no Cristo social, e a humanidade numa massa cristificada. Cristo em pessoa, escreve ele, é um símbolo central, uma espécie de hieróglifo de carne e osso, falando e agindo de forma sempre típica. Conforme essa filosofia pormenoriza Mainville, abre aspas, um Deus pessoal, transcendente ao mundo, fonte de todo bem, não existe. Ele vem substituído por um Deus imanente no coração do homem e do mundo. Mundo e homem não são criados por Deus, que os tira do nada, mas emanam dele. São feitos da própria substância da divindade. Este panteísmo repugnante e grosseiro diviniza o mundo e lhe dá aparência de divindade, enquanto o homem, divinizado em sua natureza,
torna-se ele mesmo Deus. O homem, segundo a tradição cristã, tendo perdido a divinização primitiva, pode recuperá-la aderindo a Cristo, Deus feito homem, que por sua paixão e morte lhe devolve essa divinização. Mas para os adeptos da Cabala, o homem tira a divinização de si, embora admitam que Cristo pode ensinar-lhes a maneira de fazê-lo. Jesus instituiu na Igreja seu corpo místico, um meio de salvação do homem que, por si só, cairia no pecado e na ruína. Mas, de acordo com a filosofia da Cabala, o homem se salva por si e em si, entregando-se à autonomia e à liberdade de sua realidade interior, que é divina. Não precisa de igreja, ao menos de uma igreja contraposta ao mundo. E não sendo necessária a igreja para a salvação do homem, não existe outra realidade nem outra dimensão além da puramente humana e a do mundo, fecha aspas. Como os carbonários da alta venda, Roca também sonha com um concílio ecumênico que venha impor à igreja uma degradação dogmática e disciplinar de molde a favorecer sua integração no ecumenismo das lojas maçônicas. Ele também espera que esse concílio provoque uma onda de anarquia litúrgica em nome de um retorno ao cristianismo primitivo e das aspirações da consciência coletiva. Abre aspas. Acontecerá então, prevê ele, algo que deixará o mundo estupefato e o fará cair de joelhos diante de seu Redentor. Esse algo será a demonstração da perfeita concordância entre os ideais da civilização moderna e os de Cristo e seu Evangelho. Isto significará a consagração da nova ordem social e o solene batismo da civilização moderna. Para elaborar um plano explicitando como será a igreja sinárquica, é encarregado Saint-Yves Lalvêtre, que se ocupa nele de 1880 a 1890. Um plano que o Papa Leão XIII classificará de tão intenso quanto criminoso, entre aspas. Naquele tempo, explica Virion, que estamos resumindo aqui, abre aspas, alguns grupos ocultistas trabalhavam ativamente nas grandes ordens maçônicas, invadidas então pelo materialismo, para uni-las em torno de um espiritualismo iniciático que no fim desembocava no esoterismo luciferiano. Na França e na Inglaterra, aquele esforço procedia principalmente do renascimento do rosacrucianismo, do espiritismo e do cabalismo. Desse movimento acabariam derivando 3 grupos principais. A Ordem Cabalística da Rosa Cruz, fundada em 1888 por Stanislas Guaita, satanista declarado. Entre seus escritos encontra-se um hino a Lúcifer, enaltecido como, abre aspas, astro caído dos céus, resplendor inteligente lançado nas trevas, anjo que esgrimes a cólera indomável e enches todos os peitos de gritos sediciosos. Tu me abriste o oceano das voluptuosidades profundas, cujas delirantes ondas ninguém pôde esgotar. Tu me ensinaste a saborear o encanto do inferno. Fecha aspas. Guaita alimenta o sonho delirante de algum dia ver o Papa aderir àquela divindade cósmica, Lúcifer, e ao seu cristianismo ocultista, e estabelece como objetivo da ordem cabalística por ele fundada, abre aspas, lutar para revelar a teologia cristã, as magnificências esotéricas das quais está cheia, fecha aspas. A ordem martinista de autoria de Gerard Scalzi, conhecido como Papus, surgida em 1890, tornou-se uma das sociedades secretas mais poderosas devido ao seu poder de corrupção doutrinal nos meios católicos. O terceiro grupo, denominado o simbolismo, criado por Oswald White, estava fadado a exercer particular influência sobre várias gerações maçônicas.
preconizava um cristianismo de cunho esotérico. Em 1937, o encontramos trocando ideias com um grupo de padres católicos sobre a possibilidade de um acordo da Igreja com a maçonaria. O principal argumento em favor dessa aproximação é que, abre aspas, a maçonaria encerra um fundo de cristianismo desconhecido pelos que o condenam, fecha aspas. Nas palavras de Saint Yves, dirigida ao Papa, abre aspas, a maçonaria é mais cristã, mais ortodoxa aos olhos de Jesus Cristo do que os senhores que a anatematizam, fecha aspas. Anatematizar significa amaldiçoar, né? Excomungar. O cristianismo que Wirth, acho que é assim que pronuncia, procura introduzir nas lojas maçônicas é um cristianismo de fachada ecumênica, um ecumenismo supraconfessional que é estendido pelo mundo sob os traços de um cristianismo imanente da, entre aspas, consciência universal, superará em grande parte os difíceis problemas da questão missionária, abre aspas, um cristianismo novo, sublime, amplo, profundo, realmente universalista, absolutamente enciclopédico, o qual terminará por fazer baixar todo o céu sobre a terra, abolindo as fronteiras, os sectarismos, as igrejas locais, os templos divisionários, os alvéolos que retêm, prisioneiras de César, o Papa, as moléculas doloridas do grande corpo social de Cristo, fecha aspas. Em síntese, a igreja sinarca que apregoa é um conjunto sincretista de todas as religiões consideradas como iguais, porém com certa primazia de animação atribuída à cabala. Um sincretismo universal, orientado para a formação de um governo mundial invisível. Estes 1001 ardis adotados pelas várias maçonarias encontram-se consignados nos protocolos, sempre com base na convicção de que os judeus foram eleitos por Deus para governar o mundo. Abre aspas. Nossos profetas nos disseram que fomos eleitos por Deus para governar a terra. Deus nos deu o gênio a fim de podermos levar a cabo esse problema. Se surgir um gênio no campo oposto, a luta entre nós será sem piedade, e tal como o mundo nunca presenciou. Além disso, os homens de gênio chegariam tarde. Todas as engrenagens do mecanismo governamental dependem de um motor que está em nossas mãos. Este motor é o ouro. A ciência da economia política inventada por nossos sábios mostra-nos desde muito tempo o prestígio real do ouro. Fecha aspas. Isso está na página 105. Abre aspas novamente. A liberdade é irrealizável, porque ninguém sabe usar dela dentro da justa medida. Basta deixar algum tempo o povo governar-se a si mesmo para que essa autonomia se transforme em licenciosidade. Então surgem dissensões que em breve se transformam em batalhas sociais, nas quais os estados se consomem e em que sua grandeza se reduz a cinzas. Se o estado se esgota em suas próprias convulsões, ou se as suas comoções intestinas o põem à mercê dos inimigos externos, pode ser considerado irremediavelmente perdido. Caiu em nosso poder. O despotismo do capital intacto entre nossas mãos aparece-lhe como uma tábua de salvação, a qual queira ou não queira tem que agarrar-se para não ir ao fundo. Fecha aspas. Isso está na página 83. Abre aspas. Em nosso domínio excluiremos a palavra liberdade do vocabulário, por ser ela o princípio da brutalidade que transforma as multidões em animais ferozes. Fecha aspas, página 100. A honestidade e a sinceridade são vícios políticos. A política nada tem a ver com a moral. Abre aspas. A política nada tem em comum com a moral. O governo que se deixa guiar pela moral não é político.
e, portanto, o seu poder é frágil. Aquele que quer reinar deve recorrer à astúcia e à hipocrisia. As grandes qualidades populares, franqueza e honestidade, são vícios na política. Essas qualidades devem ser os atributos dos reinos cristãos e não nos devemos deixar absolutamente guiar por elas. Página 84. A violência e o terror ainda são as melhores formas de governar. Em seguida, deve-se procurar materializar as pessoas a fim de abafar nelas o idealismo e a iniciativa. Vamos lá, mais alguns textos. Abre aspas. Tendo em vista que os homens de maus instintos são mais numerosos que os de bons instintos, obtém-se melhores resultados governando-os pela violência e o terror do que com discussões acadêmicas. P. 82. Em nossas relações com os homens, precisamos saber tocar as cordas mais sensíveis da alma. O cálculo, a avidez, a insaciabilidade dos meios materiais, a fim de abafar o espírito de iniciativa e pôr a vontade deles à disposição do que compram sua atividade. P. 88. Em lugar dos governos atuais, poremos um espantalho que se denominará Administração do Governo Supremo. Suas mãos se estenderão para todos os lados como pinças, e a sua organização será tão colossal que todos os povos terão de se lhe submeter. P. 108. A era republicana tornou-se possível quando substituímos o governante por uma caricatura de governo, por um presidente tomado na multidão do meio de nossos escravos. Aí está o fundo da mina que cavamos sobre os povos cristãos. Maquinaremos a eleição de presidentes que tenham em seu passado uma tara oculta. O receio de revelações, o desejo próprio de cada homem que chega ao poder de conservar seus privilégios, vantagens e honras ligadas à sua condição, farão que sejam fiéis executores de nossas ordens. Páginas 124 e 125. Outra tática é perturbar as relações dos povos entre si e com seus governos, até levá-los a um tal desespero que acabarão reclamando um supergoverno mundial. Abre aspas. Precisamos perturbar constantemente, em todos os países, as relações entre o povo e o governo, a fim de cansar a todos pela desunião, pela inimizade, pelo ódio, pela fome, pela inoculação de doenças, pela miséria, a fim de que os cristãos não vejam outra salvação senão recorrer à nossa plena e definitiva soberania. Página 127. O concubinato do judaísmo com a maçonaria, sempre de olho na proteção da política e no armamentismo, se confirma uma vez mais nestas duas passagens. Abre aspas. Até que o nosso reino chegue, criaremos e multiplicaremos lojas maçônicas em todos os países, atraindo para elas todos os que são ou possam ser agentes proeminentes. Essas lojas formarão nosso principal aparelho de informação e o meio mais influente de nossa atividade. Formaremos nessas lojas o núcleo de todos os elementos revolucionários e liberais. Entre seus membros se incluirão quase todos os agentes da Polícia Nacional e Internacional, porque o seu serviço é insubstituível para nós. Página 142. O aumento dos armamentos e do pessoal da polícia é um complemento imprescindível do plano que estamos expondo. É preciso que em todos os estados não haja mais além de nós, senão massa de proletários, alguns milionários que nos sejam dedicados, policiais e soldados. Fecha aspas, página 112. É, pois, nas mãos desses grupos ocultos ou semivelados, conclui Hélio J. de Oliveira, que está a sorte do ser humano. São eles que, em tempos de paz, produzem e comercializam os vícios e várias doenças,
bem como os remédios para curá-las. Em tempos de guerra, são os que ganham com a deflagração dos conflitos e com os tratados de paz, e as fronteiras das nações são destruídas a fim de que as nacionalidades deem lugar ao reino universal. Alcoolismo, devassidão, ideias grandiosas e irrealizáveis, hipocrisia, violência, alienação, luxo desenfreado, direitos fictícios, concursos de todo tipo, são outros tantos estratagemas apontados pelos protocolos. Abre aspas. Vede esses animais embriagados com aguardente, imbecilizados pelo álcool, aos quais o direito de beber sem limites foi dado juntamente com a liberdade. Os cristãos estão sendo embrutecidos pelas bebidas alcoólicas. Sua juventude está embrutecida pela devassidão precoce, a qual a levam os nossos agentes, professores, governantes de casas ricas, caixeiros, mulheres públicas nos lugares onde os cristãos se divertem. Nossa palavra de ordem é força e hipocrisia. Só a força pode triunfar na política. A violência deve ser um princípio, a astúcia e a hipocrisia uma regra para os governos. Por isso, não nos devemos deter diante da corrupção, da velhacaria e da traição, todas as vezes que possam servir às nossas finalidades. Em política é preciso tomar a propriedade dos outros, sem hesitar, se por esse meio temos de alcançar o poder. Página 86. Deixemos os cristãos acreditarem na importância das leis científicas que lhes inculcamos. É com esse fim que constantemente aumentamos, por intermédio de nossa imprensa, a sua confiança cega nas leis. A classe intelectual dos cristãos ficará cheia de orgulho com esses conhecimentos e, sem os examinar logicamente, porá em ação todos os dados dessa ciência reunidos pelos nossos agentes para guiar seu espírito pelo rumo que precisamos. Páginas 91 e 92. Os direitos que inscrevemos nas constituições são fictícios para as massas. Todos esses pretensos direitos do povo só podem existir no espírito e são para sempre irrealizáveis. Página 95. Os cristãos são um rebanho de carneiros e nós somos os lobos. E bem sabeis o que acontece aos carneiros quando o lobo penetra no redil. Página 129. Para arruinar a indústria dos cristãos, desenvolveremos a especulação e o gosto pelo luxo, esse luxo que tudo devora. Faremos subir os salários, que entretanto não trarão proveito aos operários, porque ao mesmo tempo faremos subir o preço dos gêneros de primeira necessidade, devido como apregoaremos à decadência da agricultura e da pecuária. Ademais, hábil e profundamente subverteremos as fontes da produção, habituando os operários à anarquia e às bebidas alcoólicas. Página 110. Fecha aspas. Sobre esta decisão dos protocolos, eis o que escreve Marschalco, estribado em matéria pública em Der Weg nach Sion, O Caminho para Sião, volume 6, número 8, abre aspas. Hoje, nos Estados Unidos, parece que uma atmosfera de crime foi criada propositalmente. Isto começa com as crianças lendo habitualmente histórias de violência nas assim chamadas revistas em quadrinhos. Mais de 100 dessas publicações de baixa categoria produzem cerca de 40 milhões de exemplares. 90% das crianças de 6 a 11 anos de idade leem essas histórias horríveis. Histórias policiais e de crimes inundam as bancas de jornais. 600 escritores trabalham em horário integral produzindo tais histórias. Talvez seja bom acrescentar que mais de 90% desses escritores, entre aspas, são judeus. O ambiente criminoso artificialmente criado é ainda mais intensificado pela televisão.
nada menos que 9.652 pessoas foram mortas a tiros de revólver e 762 abatidas pelas rajadas de metralhadoras. Como sabemos que os filmes, a televisão, o rádio e a imprensa norte-americanos estão quase exclusivamente nas mãos dos judeus, a onda de crimes mal pode ser considerada como coisa acidental, fecha aspas. Suas incursões na educação se processam em todas as frentes, abre aspas. Destruiremos a importância da família cristã e seu valor educativo, página 123. Mistificamos, embrutecemos e corrompemos a mocidade cristã por meio de uma educação fundada em princípios e teorias que sabemos falsos, página 119. Precisamos dirigir a educação das sociedades cristãs de modo tal que suas mãos se abatam numa impotência desesperada diante de cada questão que exija iniciativa. Página 107. Fecha aspas. Com esta finalidade, comenta Marchalco, eles criaram a Unesco, o departamento mais importante das Nações Unidas, para, entre aspas, dirigir e controlar a educação da juventude no mundo inteiro. Seu primeiro diretor-geral foi Julian Huxley, discípulo de Aleister Crowley, fundador do movimento satanista contemporâneo. A filosofia da organização aparece claramente nessas palavras de Julian, abre aspas. Não precisamos mais recorrer a uma revelação teológica e a um absoluto metafísico. Freud e Darwin são suficientes para nos dar uma visão filosófica do mundo, fecha aspas. Também o seu programa de ação é pautado pelos protocolos, abre aspas. A experiência dos séculos ensina que os homens se dirigem pelas ideias, as quais são inculcadas pela educação. O sistema de repressão do pensamento já está em vigor no método denominado ensino pela imagem, que deve transformar os cristãos em animais dóceis que não pensam e esperam a representação das coisas em imagens, a fim de compreendê-las. Página 151. É preciso destruir a fé, arrancar do espírito dos cristãos o próprio princípio da divindade do espírito, a fim de substituí-lo pelos cálculos e pelas necessidades materiais. Para que os cristãos não tenham tempo de raciocinar e observar, é necessário distraí-los pelos meios de comunicação, pela indústria e pelo comércio. As estratégias recomendadas são as seguintes: corromper a mocidade pelo ensino subversivo, destruir a vida familiar, disseminando a licenciosidade e o conflito entre as gerações, envilecer as artes e prostituir a literatura, minar o respeito pela religião, desacreditar os padres, reverendos e pastores, espalhando contra eles histórias escandalosas, encorajar a crítica em torno do passado da Igreja. Páginas 101 e 102. A fim de que as massas nada consigam pela reflexão, nós as desviaremos pelos jogos, pelas diversões, pelas paixões. Proporemos pela imprensa concursos de arte, de esporte de toda espécie. Esses interesses afastarão os espíritos das questões pelas quais teriam de lutar. Desabituando os homens a pensarem por si, eles acabarão falando unanimemente as nossas ideias, porque seremos os únicos a propor novos rumos ao pensamento. Páginas 137 e 138, fecha aspas. Além da astúcia e da hipocrisia, outras estratégias são indicadas, como propagar o luxo desenfreado, as modas fantásticas e as despesas loucas, eliminando assim gradualmente a faculdade de gozar as coisas simples e sãs, distrair a atenção das massas pelas diversões populares, jogos, futilidades, enfim, divertir o povo para impedi-lo de pensar, envenenar os espíritos com teorias nefastas, arruinar o sistema nervoso pela música e pela barulheira, provocar o ódio e a desconfiança entre as classes sociais, envenenar as relações entre patrões e empregados pelas greves, desmoralizar as instituições como a Igreja e as Forças Armadas
pela difusão de boatos e falsidades, bater palmas a todas as utopias de maneira a meter o povo num labirinto de ideias impraticáveis, organizar monopólios nos quais só sobrem todas as economias. Nós vamos terminar essa parte agora, tem ainda mais uma outra parte grande. Eu não sei vocês, mas à medida que eu fui lendo aqui, vários fatos foram ocorrendo na minha cabeça. Então, a gente está vendo isso tudo aqui se concretizar nos nossos dias de hoje, né? Eu espero que vocês compreendam isso. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.